Gostaria de saudar todos ouvintes, irmãos da casa de oração, da Assembleia de Deus, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 5 de abril de 2020, toda a nação se encontra em quarentena devido à ordem das autoridades, e a igreja, por sua vez, cumprindo a ordem das autoridades, também estamos em quarentena. E hoje eu gostaria de trazer uma meditação para os irmãos, que essa meditação ela fala sobre o uso dos dons e talentos que temos recebido de Deus. Todos nós, seres humanos na face da terra, recebemos de Deus algum talento. Não existe ser humano, não existe pessoas na face da terra que não tenha um talento. Todos possuem talentos. E esses talentos, muitas vezes o ser humano ele confunde, ele crê, ele acha que aquele talento deve ser usado para os seus próprios deleites. Sim, deve ser também. Outros acham que esses talentos devem ser usados para o mal. Mas Jesus fala na sua palavra que o deleite do homem não é mais importante do que o reino de Deus. E os nossos talentos, eles devem ser usados para o crescimento do reino de Deus na terra. Eu gostaria de ler aqui, na palavra de Deus, o livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25, do versículo 14 ao versículo 19. Ele diz assim, a parábola dos talentos. Essa parábola vai até o versículo 30, mas eu vou ler até o versículo 19 apenas e vamos falando sobre ela. Diz assim, no versículo 14, porque isto é também, isto que ele quer dizer, o reino de Deus, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-lhes logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com ele, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e pediu-lhe as contas. Essa parábola aqui, Jesus está querendo fazer, Jesus está fazendo uma comparação do reino de Deus com a parábola dos homens, entregue aos homens, Porque nós vemos aqui no versículo 14, logo no inicial, que ele diz assim, porque isto é também, porque Jesus está falando ali sobre o reino de Deus, então ele fala, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, não é isso? Chamou o seu servo e entregou os seus bens. Você veja que então o homem a partir daí, ele tem a responsabilidade diante de Deus de pôr em prática os seus talentos, de pôr em prática os seus dons. Jesus, quando ele distribuiu esses dons, Deus, quando distribuiu esses dons, ele não distribuiu aleatoriamente, não. Ele usou critérios. Ele usou critério na distribuição, usou critério para o uso e usou o critério também para a recompensa. Por que isso? Por que esses critérios? Porque o objetivo deste talento é o crescimento, é a expansão do reino de Deus na terra. É a expansão do reino dos céus na terra. Isto é, a obra de Deus deve crescer. Almas devem aceitar Jesus. Pessoas do mal devem abandonar os seus pecados e aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Então os nossos talentos devem ser usados para isso. E quando Jesus chamou, ele veio aqui no talento, nós vemos ainda no versículo 14, que Jesus chamou a todos. Não tem aquele que não foi chamado. Não, Jesus chama a todos.
Veja que Jesus ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus chama todos. No versículo 14 ele diz assim: porque é assim como o homem que, assentando-se no país, chamou os seus servos. A Bíblia não está dizendo que ele chamou alguns dos seus servos, ele chamou os seus servos. Quando se trata do reino de Deus, quando o assunto é a respeito do reino de Deus, todas as pessoas são convocadas. Deus dá oportunidade a todos a fazer algo pelo reino dos céus. Todos nós temos a oportunidade de ser útil para Deus. Todos nós temos a oportunidade de fazer algo para que o reino de Deus possa crescer nessa terra. É por isso que nós temos os dons. Os dons foram dados aos homens para isso. Ele confiou a todos. Foi uma questão de confiança. Você veja que ainda nesse versículo 14, ele diz assim, no final, ele diz assim: aussentando-lhes, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. Você não entrega seus bens a uma pessoa que você não confia, a uma pessoa que você acha que vai estragar aquilo que é seu. Não, mas Deus confiou no homem. Deus então apostou no homem e depositou em nós os seus talentos. Isso quer dizer que os nossos talentos vêm de Deus. O nosso talento pertence a Deus. E Deus confiou em nós e nos deu talentos. E o que é que Deus espera? Deus espera que nós correspondamos, que nós usemos esse talento para o prol da obra de Deus. Deus, ele não tratou o homem como uma multidão. Não, Deus não trata o ser humano como uma multidão. Não, Deus trata o ser humano individualmente, cada um. Você veja que no versículo 15 ele diz assim: ele deu a um 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Isto quer dizer que Deus, ele nos trata individualmente. Olha, você, eu vou te dar 5 talentos. Olha, você, eu vou lhe dar 2. E assim ele nos trata individualmente. E por que essa diferença de talentos que Deus dá? Por causa da capacidade do ser humano. Existem pessoas que têm capacidade de trabalhar apenas um talento. Existem pessoas que podem trabalhar com 5 talentos. Você vê que ele diz assim no final: deu a um 5, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Se Deus lhe deu muitos talentos, se você tem muitos talentos, é porque Deus aposta em você e você tem capacidade de desenvolver esse talento. Mas resta em nós agora a responsabilidade. Resta em nós sermos responsáveis com aqueles talentos que Deus nos deu. Nós devemos desenvolver o talento e não apenas conservar. E não apenas guardar. Não, esse talento pertence a Deus, é para o reino de Deus. E nós é que devemos desenvolver o talento que está em nós. Eu não posso desenvolver o talento que está em você. Eu não posso trabalhar o talento que Deus deu a você. Nem você trabalhar o talento que Deus deu a mim. Cada um deve ter a responsabilidade de trabalhar diante de Deus o talento que foi dado por Deus. E ainda, nenhum ser humano pode chegar para Deus e dizer assim: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho competência, Senhor, para trabalhar com esses talentos. Não, por quê? Porque você, se Deus lhe deu o talento, é porque você é capaz. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. E ainda mais, Deus não deixou ninguém de fora. Todos receberam talentos. Pelo menos um talento o ser humano tem. Agora, o uso do talento exige trabalho. Exige você talvez se cansar. Exige você talvez se estressar. Exige você pensar para colocar aqueles talentos para funcionar. Veja bem, o que receberam, o versículo 16 diz assim: o que receberam 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Então, é necessário que nós nos empenhamos. Ele se empenhou. É necessário trabalho. Ele se empenhou, ele trabalhou, porque ele entendeu o motivo pela qual ele tinha os 5 talentos.
a necessidade de que o talento era para ser feito para a honra e glória de Deus. Eu te pergunto, os seus talentos têm glorificado a Deus? Você usa o seu talento para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você usa o seu talento na obra de Deus? Você usa o seu talento para fazer o bem? A Bíblia diz que muitos dirão naquele dia: Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu falei, no teu nome eu fiz tantas coisas. Mas ele vai dizer assim: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque são pessoas que nunca ajudaram ninguém. Viram pessoas necessitadas e não ajudaram. Viram pessoas com fome e não lhe deram de comer. Viram pessoas no hospital e nunca foram visitar. Viram pessoas presas e nunca tentou ajudar essas pessoas. Tem talento para isso, mas não querem fazer. A necessidade do uso de talento é urgente. Você veja aqui no versículo 16, o que receberam os 5 talentos foi imediatamente negociar. É urgente. Nós temos que entender que o nosso trabalho, usando o nosso talento, é algo que devemos fazer imediatamente, porque é urgente. Por que urgente? Porque o tempo é limitado. Era até o retorno do Senhor. Quando o Senhor chegasse, ia ajustar a conta com eles. Você veja que no versículo 19 diz assim: ora, depois de muito tempo veio o Senhor daquele servo e fez as contas. Nós estamos hoje na mesma situação. Deus nos deu talentos. E a Bíblia diz que Jesus um dia vai cobrar este talento. A Bíblia diz assim: é ordenado ao homem morrer uma vez, e depois disso o juízo. E no juízo nós estaremos prestando conta com Deus de tudo aquilo que nós fizemos. Nós estaremos prestando conta com Deus daquele talento que Deus lhe deu, ou daqueles talentos que Deus lhe deu. E você nunca usou para a obra de Deus. Você nunca se preocupou com o reino de Deus aqui na terra. Você usou seus talentos somente para as suas benesses, somente para você. Mas Deus não quer assim. Ou talvez você não tenha usado seus talentos para nada. Esse servo negligente, ele não usou o talento para nada. Veja aqui no versículo 24, ele diz assim: chegando ao fim, o que receberam um talento disse: Senhor, eu te conhecia e sei que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, que recolhes aonde não joeraste, e atemorizado fui esconder na terra o seu talento. Eis aqui o que é teu. Esse foi o servo infiel, negligente, não trabalhou o talento que Deus lhe deu. Não trabalhou. Ele não quis arriscar a negociar os talentos. Ele quis ser neutro na obra de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, isso é com ele lá. Ele quis ser isento. Ele quis se isentar. Na verdade, ele era um preguiçoso espiritual. Existem pessoas que são muito corajosas, muito trabalhadoras, fazem tudo quando se trata da sua vida secular. Mas se você chamar essa pessoa para fazer a obra de Deus, a pessoa fica imediatamente, ele fica com preguiça. Não posso, estou muito cansado. Existem pessoas que não trabalham o seu talento no reino de Deus porque são incrédulos, porque não crê na graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Existem outros que não usam seus talentos porque dizem não ter tempo, porque usam seus talentos somente para os seus bens, somente para os seus enriquecimentos, somente para o seu conforto. Existem outros que não usam seus talentos porque são egoístas. São egoístas. Cuidam só deles. A terra em sofrimento. E nós somos instrumento de Deus, através dos nossos talentos, para que o reino de Deus venha sobre a terra. Essas pessoas enterram os seus talentos. Mas haverá uma recompensa. Nós temos que entender que haverá uma recompensa. Veja o servo fiel. Versículo 21 diz assim:
que quando o senhor voltou de viagem, ele chama o servo fiel e o servo fiel lhe apresenta o dobro dos talentos. Duplicou 10 talentos. O que o Senhor falou para ele? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Aqueles que trabalharem os talentos em prol da obra de Deus, quando estiverem diante de Deus, ouvirá essas palavras: muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Mas que gozo é essa? Que recompensa é essa? É a recompensa do trabalho, do cansaço, do sofrimento, das lágrimas, das tribulações, das perseguições, quando você está fazendo a obra de Deus. Então Deus lhe dará a partir de agora um repouso. Agora você vai viver com Cristo, você vai ter uma recompensa maravilhosa. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4 diz que recompensa é. O apóstolo João, Deus então mostra para ele tudo. E ele diz assim: e eu ouvi uma grande voz, vinda do trono de Deus, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E Deus mesmo habitará com eles. Aqueles que souberem usar os seus talentos na obra de Deus, vai habitar com Deus. Mas é só isso, habitar? Ele continua falando então no versículo 4. Ele diz assim: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas são passadas. Agora Deus tudo vai fazer novo. Esse é o prêmio da fidelidade, do empenho, da dedicação ao serviço de Deus. Apóstolo Paulo, ele falando com os crentes da igreja de Corinto, ele então dá aquele incentivo, ele então fala como nós devemos fazer com a nossa vida aqui na terra. Ele diz assim, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O trabalho que nós fazemos para Deus aqui na terra não é vão. Tem uma recompensa. Tem uma recompensa. A vida aqui na terra é passageira. O homem, quando muito, vive 80, 90 anos. Mas lá no céu será eterno. Nós seremos eternamente. Hoje nós somos mortais, essa carne é mortal. Mas estaremos sendo revestidos da imortalidade e transformados para vivermos com Deus eternamente. Essa é a nossa recompensa. Mas e quando a pessoa é negligente? E quando a pessoa não trabalha os seus dons? A Bíblia fala também. No versículo 26 ele diz que então o servo mau, aquele servo que não trabalhou, aquele servo que enterrou o talento, então ele se apresenta para Deus. Então no versículo 26 ele diz assim: ao que respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, que recolho onde não joerei? Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Se nós formos infiéis, aqueles que forem infiéis, aqueles que nunca usarem seu talento para a obra de Deus, aqueles que quiserem ser neutro à obra de Deus aqui na terra, que querem viver somente a vida física, somente a vida secular e nunca se preocupar que tem um reino de Deus aqui na terra e que nós devemos trabalhar para o crescimento desse reino. Ele vai receber essa palavra: servo mau e preguiçoso. Vai sofrer vexames, rebaixamento, desprezo. Por quê? Porque foi negligente, foi medroso, deixou para que outras pessoas fizessem aquilo que ele deveria fazer. Nós não devemos ser preguiçosos nem na nossa vida secular, nem na nossa vida espiritual. Provérbio capítulo 13, versículo 4 diz assim: o preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança,
mas o desejo do diligente será satisfeito. Este servo infiel, pela sua inutilidade, pela sua falta de produtividade, pelo seu desapego às coisas de Deus, pelo seu desprezo que ele deu aos dons recebidos de Deus, a Bíblia diz que ele foi lançado fora da presença de Deus. Versículo 30 diz assim, o último versículo: lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Meus queridos, não pode haver coisa pior, não pode haver desprezo pior, não pode haver castigo pior do que a separação eterna de Deus. Ele diz assim: lançai nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dente. Eu gostaria de lhe dizer que o uso do talento é extremamente determinante quando você for encontrar com Cristo. E eu te faço uma pergunta aqui para terminar esta pequena mensagem. Você está desenvolvendo o seu talento em prol da obra de Deus? Em prol do crescimento de Deus aqui na terra? Quero também lhe fazer um lembrete, que o Senhor virá em contas. E quando Ele vier, Ele vai lhe pedir as contas. Prepara-te. Começa a mudar então as suas ideias quanto aos talentos. Começa a dizer para si mesmo e para Deus: Senhor, eu a partir de hoje vou usar esses talentos que não são meus, são teus. Eu vou usar na sua obra, para que quando você encontrar com Cristo, o Senhor possa lhe dizer: muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.